Bola na Torre. Oferecimento. Y Yamada. Completa sua vida. Draft. Pecado é escolher outra. Biscoitos Trigolino. Nada vai estragar o seu dia. Laboratório Amaral Costa. 60 anos. Uma história de carinho com você. Midway. Conquiste resultados com Midway. Midway é na Big Ben. Salve, galera, boa noite, ou melhor, bom dia. Já passamos 18 minutos da meia-noite, estamos invadindo a madrugada desta segunda-feira. Estamos começando mais um Bola na Torre ao vivo na RBA TV, canal 13, para você. E o assunto principal, a goleada do Paysandu na partida de ida contra o Mojimirim nas semifinais da Série C 2014. O Papão a um passo de chegar à final e buscar o título inédito na sua história. O Paysandu já está garantido na Série B. As eleições do Remo, que acontecem no próximo sábado, também serão assuntos aqui no Bola na Torre. Temos o prazer de estar aqui com o Valmir Rodrigues, Gerson Nogueira e Rui Guimarães. E a sua participação, nossos canais para você participar e interagir conosco. Está na tela, você pode conferir. Pelo SMS, você manda a mensagem RBA+, a mensagem e o número 72262 e participa conosco. E também pelo Twitter, @Bola na Torre. Hoje, além do kit Trigolino, temos uma camisa oficial do Papão da Curuzu, Paysandu, para você que vai participar conosco. Aí a camisa do Centenário Bicolor. E a galera já pode começar a mandar a participação e fazer mais um Bola na Torre conosco. Vamos direto para a tela LG e conferir os resultados desta semifinal da Série C. 2 goleadas dos 2 mandantes, hein? Na rodada. Paysandu 4, Mojimirim 1. E o Macaé hoje, no início da noite, venceu o CRB jogando lá em Macaé, no Mocirzão, 4-0. 2 jogos, 2 goleadas e praticamente aí se define, né? Logicamente que temos que jogar os outros 90 minutos. Próximo jogo, domingo, Mojimirim Paysandu, horário de Belém, às 3 da tarde, é 4 de verão, lá no Romildo Ferreira, o Romildão. Imagina essa fera. O Mogi e o Paysandu, às 3 da tarde, o jogo da volta. E o outro jogo, que é o Macaé, indo a Alagoas, lá no Rei Pelé, para enfrentar o CRB. Paysandu e Macaé, praticamente com a mão na vaga para decidir a Série C. Mas temos que aguardar. São 90 minutos, o Paysandu tem que jogar o jogo e garantir essa classificação. Vamos voltar para a tela LG e conferir os gols de ontem, realizado no Mangueirão, Mogi e Paysandu, logo a 2 minutos de jogo, essa jogada pessoal do Bruno Veiga, ele fez o giro e foi lá dentro, deixou a bola, golaço. A partir daí o Paysandu abriu o caminho para a vitória, fez 3-0 no primeiro tempo, esse foi só o primeiro do Bruno. Aí o Bruno Veiga vai marcar outro. O Zé Antônio vai fazer uma metida aí sensacional. O Bruno estava completamente legal no lance, saiu de trás, tirou o goleiro. Aliás, o goleiro André, né? André Luiz. É o garoto da base, né? Ele é o não terceiro goleiro. ele não é o terceiro goleiro. Eu acho que talvez isso tenha dado muita insegurança à zaga do Mogi, mas aí o Paysandu não tem nada com isso, o problema é deles. Bruno 2-0. Agora o Pablo, de cabeça, vai fazer 3, ainda no primeiro tempo. Falta cobrada pelo Ayrton. O Ayrton meteu na área muito bem cruzada e o Pablo antecipou. E o goleiro, mais uma vez, ficou no gol. Mas a zaga ficou olhando, a zaga também, né? E aí o Charles faz 4. Dá uma olhada, ver quantos jogadores defensores do Mojimirim tem aí na grande e na pequena área. Quantos vermelhinhos. Com o goleiro 9. E tomaram um gol desse. É isso no gol que o Charles nem saiu do chão, ele teve até que se agachar um pouco. Ele abaixou a cabeça e meteu lá dentro. Não foi nem de teste, foi de cucuruto, né? Certo. Agora o gol essa fera, Tomás Anderson. Vamos ver. Quase xará, hein? Só o Tomás é complicado. Anderson também, agora os dois juntos. E aí a única falha da defesa do Paysandu no jogo. Agora, mas ele tem crédito no jogo. Mas jogou o muito. Paysandu chamou esse gol aqui para nós. O Paysandu tirou o pé do freio,
né? Mas tudo bem, vamos fazer aqui uma análise do jogo. 4-1, indiscutível a vitória do Paysandu, uma vantagem excepcional. Nem o mais otimista poderia imaginar uma vantagem como essa. Tomou um gol, consequência do jogo. Agora, se fosse 4-0, era muito melhor. Mas, independente disso, o Paysandu tem uma enorme vantagem. Pode até perder de 2-0, que estará classificado. Ou de 3 gols, desde que faça gols, que faça algum gol, né? Agora, 4-1, o Paysandu está na decisão da Série C. Boa noite, Gerson, Rui e Valmir. Eu, na própria jornada ontem com o Cláudio e depois, a hora que o Valdo, no final, me perguntou, eu até comentei que só uma tragédia faria com que o Paysandu estivesse fora da final. Eu falei isso quando estava 4-0. Aí ele perguntou, depois do gol aí do Thomas Anderson, nome de pesquisador holandês, né? Mas aí eu digo, não, eu mantenho. Para mim o Paysandu está na final. Porque o 4-1, o Paysandu construiu esse placar, muito graças a esse desembaraço do Bruno Veiga logo no começo. O primeiro gol aos 2 minutos, o outro gol aos 21. E o segundo gol, ele realmente desestruturou por completo o time do Mogi. Qualquer possibilidade de... Dava a impressão que eles estavam com medo de sair da defesa e buscar algum gol e tomar mais. E acabaram tomando o terceiro. Mas, se o Paysandu força um pouco mais ainda no primeiro tempo, a impressão que dava é que faria mais gols, né? Mas tudo bem, perfeito, 3-0. Com 28 minutos o Paysandu fez 3-0. E um placar como esse, é sempre aquela história. Para você construir, precisando fazer... É uma coisa, né? Quando você faz naturalmente, como foi no jogo aqui, é outra história. Agora, o Mogi, ele vai entrar contra um Paysandu que sabe tudo o que tem que acontecer no jogo, tem um planejamento pronto, né? Sabe como se comportar lá, já conhece mais ou menos as fragilidades desse time do Mogi, que são muitas. Eles têm alguns pontos interessantes. Claro, não chegou a uma semifinal à toa. Mas o time do Paysandu, em termos de conjunto, de equipe, eu considero uma equipe superior. Porque... A gente viu no jogo, o Paysandu adiantou marcação, tinha momentos em que o Zé Antônio e o Augusto Recife marcavam na intermediária do Mogi. O Mogi com aquele Magal e o Maicon, o Vitinho principalmente, bons jogadores, mas mesmo eles não conseguiam sair daquele sufoco. Esse foi um lance que o Bruno Veiga, no começo do segundo tempo, cruzou e o menino, o Denis, chegou um pouco atrasado. Chegou um segundo atrasado. Então o Paysandu mostrou força de conjunto. No final, o Mazola falou algumas verdades, e uma delas eu anotei, e ele tem toda a razão. O time do Paysandu não se destaca por individualidade, está provado isso. Lá em Juiz de Fora não tinha o Augusto Recife, melhor passador do time. O Paysandu se comportou, foi lá e ganhou o jogo. Ontem não tinha o Pikachu, que é seu jogador de ofensiva, né, mais qualificado. E mesmo assim, o Paysandu não sentiu falta do Pikachu no jogo. Não desmerecendo o Pikachu. O Dinho até fez essa pergunta. Alguém está sentindo falta do Pikachu? Agora, é porque é o seguinte, a minha humilde opinião, né? O Paysandu cresceu na hora certa com o grupo, não foi o time. Isso. Né? Mas particularmente no jogo de ontem, a minha avaliação é de que o gol aos 2 minutos desmoronou por completo, porque a equipe do Mogi, ela já veio... O Paysandu facilitou o jogo. Já veio com uma certa intranquilidade ou uma apreensão de que o adversário viria para cima de qualquer maneira. E o Paysandu faz um gol aos 2 minutos. Pior, eles tentaram se organizar e aos 21, quando eles pensavam que iam se organizar, o Paysandu fez o segundo gol. Esse lance foi no finalzinho, logo depois do gol do Thomas Anderson. Quase que eles conseguem um segundo gol. Aí ia complicar o negócio. Mas então... complicava porque o Paysandu deu uma segurada, A questão geral do Paysandu é de que agora, com os 4-1, a estratégia do jogo favorece ao Paysandu. O segundo gol que o Paysandu fez, ficou muito claro de que a equipe do Mogi joga em linha, ou pelo menos jogou. O setor defensivo estava em linha. E isso aí, para quem vai fazer o contra-ataque, é uma coisa muito fácil, é uma coisa muito... como é que se diz, incipiente para que o adversário possa tomar uma posição. Então eu vi que o Paysandu fez uma estratégia certa, deu certo o jogo que o Paysandu armou e o técnico do Paysandu está de parabéns. Aliás, pela segunda vez ele fez a coisa certa, tirou o Recife que estava com amarelo
deixou jogar o Billy jogar no meio campo e... Mas o Recife não era só um amarelo, não. Ele tinha sentido. Tinha sentido ele lesão. passou a semana toda... Outra coisa, o Zé Antônio levou cartão ontem, tá fora, né? Terceiro Tá cartão, fora. tá fora. Não joga o jogo da volta. É uma Zé boa Antônio chance e Ayrton. pro Lenine. O Zé Antônio e Ayrton. O Lenine... Lenine entrou no jogo, Billy entrou no jogo e o Marcos Mas ontem Paraná. o Lenine não entrou tão bem ontem, né? Mas eu acho que em decorrência do próprio momento do Paysandu também, no jogo. é. O Paysandu já estava naquela de ficar ali. E esse é o grande problema, né? Porque também a gente não pode culpar. Isso é natural no time. outra coisa, se manter um pouquinho mais, né? Se cobram muito esperando. também dos substitutos do Zé Antônio. O Zé Antônio, quando vai ser substituído por qualquer outro jogador do elenco do Paysandu, há sempre uma cobrança de se jogar muito bem, porque o Zé Antônio tem sido muito irregular. Então a esperança do torcedor... Mas ontem ele jogou bem, né? Ontem ele foi Jogou bem. bem, Mas ele Antônio tá irregular na passe. competição. Eu acho que o passe do Zé Antônio... Mas eu não ontem ele consigo. deu um passe Pô, mas foi, o passe foi que ele deu meio gol Não, ontem. sim, ontem ele pegou Não, tá chamando a atenção até porque não é muito comum isso. Mas ele acertou. Temos Ele que erra mais do reconhecer. que acerta. Mas Aquele gol do o Bruno acerto Veiga, foi meio gol, né? pelo menos uns 30% ali. foi Ninguém tem dele. dúvida que o Zé Antônio é um jogador de qualidade, né? Um jogador de qualidade. Agora, de repente, essa ameaça de ir para o banco pode ter dado uma sacudida nele. Ele, de repente, pode se cuidar e encontrar Até o seu porque futebol. o Lenine fez um partidaço lá, Porque o Zé né? Antônio, em condições... Essa bola tinha Olha, que essa entrar. bola aí era o terceiro Denis, gol. Denis. Tava 2-0 Era o aí. Denis. E o Denis cabeceou. E Aí o goleiro apareceu bem, apareceu. O goleiro não teve culpa em nenhum lance. né? não. A zaga, sim, eu dormiu no acho que ponto. os 2 gols de cabeça que o Paysandu Eu também fez... acho que o goleiro poderia ter Confere saído. quantos jogadores tem de Não, vermelho mas aí Ele na área. ameaçou sair, ele ficou no meio do caminho. Não, mas Gerson. pelo amor de Deus, tem uns 5 ali Sim, na Gerson, bola. mas essa bola é do goleiro, na Mas pequena deixa, área. no lance, tinha um cara do lado do Charles, o atacante, 9, marcando o Charles. Na hora que a bola veio, saiu de perto, olha, recuou. É bom lembrar que o Juan estará de volta, né? Que é O Juan tem sido uma peça importante. Juan, Pikachu. Pikachu e Juan, né? Todos os dois. Eu acho que o Paysandu tem boas possibilidades de fazer o que fez lá em Juiz de Fora, ganhar um E jogo. com a entrada do Pikachu, Aliás, a ganhando o equipe jogo, o Paysandu fica... praticamente decide em casa. Não, ele né? mesmo que perca, Mesmo que ele ele perca, porque ele decide. tem Com mais a pontos que o entrada do Macaé. Pikachu, a equipe fica mais veloz Já- no contra-ataque. se o Macaé não for Surpreendido. surpreendido, que ainda é mais difícil ainda, né? 4-0, meu amigo. Não tem mais, não tem mais Não volta. sei, Aqui Rui, pra- essas muito coisas... difícil. Mas acho o difícil. futebol, ele Só- é... Mas aqui eu não é conheço, 17. veja bem, o que eu estou falando do Paysandu é porque eu conheço o time do Paysandu. Agora, esse time do Macaé, a história desse time é meio complicada, né? A gente mas já viu 4-4, algumas geladas 4. dele também, que não é fácil. 4 Não, e só time do o Ademir CRB, Fonseca vai ter que rebolar. O Ademir Fonseca deve estar comendo camarão para tentar mexer com os neurônios. Camarão né? com pitu. É verdade. Veja que o equilíbrio emocional nessa reta final de mata-mata, quem quer Paysandu chegar numa tá final... muito- Mas é isso que eu quero falar. O Paysandu, desde o jogo contra o Tupi, tanto o jogo daqui quanto o jogo da volta, mostrou essa maturidade emocional. Eu estava olhando o Macaé e CRB, você viu jogadores atabalhoados, sentindo pressão. Aconteceu com o próprio Mogi, na partida de ontem, né, na partida de sábado. Aconteceu com o Tupi, quando o Paysandu foi fazer o jogo da volta. O Tupi estava completamente atabalhoado, tinha tomado de 2-1 e a cobrança era grande. Então eles não conseguiram absorver isso aí. Eu atribuo essa derrota de forma fragorosa do CRB muito pelo desequilíbrio, porque não dá para se imaginar um Macaé em situação normal de temperatura e pressão. Mas os não gols que um do, time os gols do espetacular. Macaé foram trabalhados? Foram gols trabalhados. Eu vi gols trabalhados. Eu vi o terceiro, foi um chute Porque fora o da jogo área. contra o Fortaleza, aquilo foi outra fatalidade na vida do Fortaleza, porque eles perderam o jogo, mas foi um bombardeio. Não, empatou. O pessoal em si. É porque Assim, eles foi 1-1. empataram 0-0 e Foi 1-1, 1-1 acabou em em casa. aí, Mas um foi uma placar. luta muito inglória ali Bom, pro Macaé. deixa eu fazer o seguinte, vamos ouvir os treinadores, o Mazola e o Carlinhos Batista, e a gente continua aqui debatendo e falando um pouco mais, e analisando essa vitória do Paysandu. Vamos ver o técnico Mazola Júnior. Foi a melhor apresentação do Paysandu no ano. E por causa disso, conseguimos esse resultado expressivo. Nós fomos 4 vezes na primeira parte, fizemos 3 gols. Depois, no segundo tempo, muito bem, começamos muito bem, tínhamos alertado, fizemos o 4º gol, aí foi dar uma afrouxadinha na marcação, eles criaram várias situações, finalizaram e acabaram fazendo um gol que deixou a eliminatória aberta. Mas também, né, contra o Tupi aconteceu a mesma coisa. E nós fomos lá focados, imbuídos, e vamos trabalhar bastante essa semana para ir com o farol ligado. Farol ligado para não ter surpresa, porque lá dentro vai ser outro jogo. Sofremos um gol muito rápido. Eu acho que até atribuo que o gol, uma situação, porque nós sabíamos que tinha jogada pelos lados com velocidade. Mas acho que o segundo gol que tomamos,
Eu acho que aí de bola parada, uma desatenção geral, isso eu acho que foi o que mais contribuiu para a gente começar a cometer mais erros. Mas esse golzinho que fizemos, eu sei que é pouco, mas esse golzinho que fizemos nos deu ânimo e a gente espera que aconteça tudo que aconteceu de adverso para a gente, que aconteça nos nossos domínios para o Paysandu. Ele está tão perdido, o técnico, que o ele se segundo enganou. gol... Ele estava falando do terceiro gol... Ele falou bola parada, ele falou foi claramente mas que na Não, foi o saída- terceiro gol. E o terceiro e o quarto foram bola parada. Mas na saída do primeiro tempo, ao ser entrevistado lá pelo Chico Urbano na Rádio Clube, ele falou direitinho, ele lembrou que o segundo gol Não, é porque desestabilizou. a cabeça ali devia estar Além do mais, caldeirão, né? com o patrão em cima, olhando, né? Tu já imagina, Mas olha, né? ele falou claramente aí que foi surpreendido com as jogadas rápidas pelas laterais. Mas Agora, é isso tu quer- mesmo, agora, o Paysandu é agora, esse. posso te Paysandu dizer está uma sendo coisa? mostrado. Outra coisa, eu queria Eu puxar... acho que um patrão como o Rivaldo, num jogo assim, ele cria uma tensão pior, né? Quando o negócio não vai bem. O peso é Porque grande. o peso é grande, o cara diz, pelo amor de Deus, o chefe tá lá, Embora- e o chefe manja pra burro. Embora o Mogi esteja classificado para a Série B, Não, o grande lógico, feito, né? lógico. Aí já é consequência, Lógico, né? lógico. Outra coisa, eu queria levantar essa lebre aqui. O Mazola falou em estar focado para evitar surpresas. Aliás, a volta do Mazola, os jogadores fizeram questão de frisar isso, o Rui, o Valmir Gerson, que foi o seguinte: estamos classificados, mas agora nós queremos o título, nós queremos mais. E o Paysandu, os jogadores abraçaram a causa, por isso o Mazola acabou voltando, porque o Mazola nem voltaria. Mas eu acho que, tudo bem, eu concordo plenamente, eu acho que o Mazola Mas eu acho que isso tem aí foi mais... uma situação privilegiada dentro do Paysandu. Agora, e uma responsabilidade grande, né? Pelo exatamente. momento, pelo É momento. necessário que esse tal desse farol ligado aí permaneça. Porque o Sim. Paysandu sabe que vai encontrar um jogo com o adversário pelo menos vivo e pior ainda, se for para decisão, a responsabilidade cresce ainda mais. Agora, tu sabe essa história? Eu acho que o futebol, ele permite esse tipo de comportamento, esse tipo de mexida com o lado psicológico, funciona. Que aqui para nós, né, não dá para conceber que o Mazola não fosse voltar. Não, eu acho Né? que isso é E tam- metafórico. e Isso é tem mais, metafórico. Olha, vocês querem que eu volte? E tem mais, e tem mais. Ah, isso aí não, é se joguinho, concebe que não. não se concebe que os jogadores fossem responder o quê? Não. Eu respondi que Mas a acredito. questão é o seguinte, ele continua com alguns problemas familiares e por isso ele seguinte, vamos pro título? Então eu estou junto com vocês. Se vocês não querem, tudo bem, eu boto o Rogerinho aí, entendeu? É tipo mas isso aqui. Ele está na esperança de ficar, se o Paysandu organizar a comissão técnica dele, ficar pro ano que vem. Não, eu acho que não é Isso aí é um esperança. desejo. Eu acho que não é esperança, é certeza. Não, Tem que ser ele. Eu acho que Tem que não ser é. ele. Eu acho que não é tanta Olha, certeza se assim. Eu acho que vier isso vencer, muda completamente. se vier vencer a Completamente. chapa Acho do que Alberto Maia, Eu acho que a é informação que difícil. se tem segura é que ele vai permanecer. Inclusive, acho já que tem sim. reunido Eu com acho ele. que Não, muda a completamente. planificação foi até iniciada. Como aconteceu de aparecer uma chapa concorrente, aí eles não estão falando nada de projetos, porque é uma questão ética. Claro. Vamos esperar acontecer a Não, até eleição pra para terminar poder... o campeonato. E porque acabar precisa- também o campeonato. Mas olha, se a gente for levar em conta... pelo ronco da cuíca, né, meu? O ronco da cuíca, o ritmo do pagode, eu diria o seguinte, soa completamente maluco alguém, mesmo que seja a oposição, abrir mão do Mazola. Eu trocaria. Eu trocaria. O Paysandu Se fosse conseguiu eu- esse acesso, Rui, vamos lá. Não, Paysandu não é a mesma acesso. categoria. O Mazola não é técnico de segunda divisão. Mas quem é técnico de segunda divisão? Qualquer um outro. Não, me indica aí o cara. O Agora- Paysandu tem que pensar em nível de Não, um mas pouco pra maior. trocar, tu tem que saber quem vai botar no lugar. Um pouco mais, Pra sim, mas é trazer só o Vica, pesquisar. Não, Pra mas trazer é também- pra trazer o Dari Quem- Pereira. baixar. Você contraria aqui, o Wagner Benazzi ou o Júlio de Benazzi, Oliveira? O Benazzi. negócio todo é que eu acho que O o Edson nível é Gaúcho. esse. O nível é É esse. isso que a gente vai procurar. O nível, não, Givanildo, Edson né? Gaúcho é a mesma Então- coisa, também não é. Mas eu tô É dizendo- Wagner Benazzi. O nível que eu tô falando para esse Ah, grupo é mas há uma coisa muito mais tempo que o Wagner aproximada. Benazzi não É consegue Adilson nada. Batista. Eu acho que eu o acho que Mazola, pela- eu acho que o Mazola pelo menos uma- pensar pouco. merece É um prêmio. comandar esse processo. prêmio. Pelo menos uma oportunidade, eu acho Olha, que não é deveria o ser dada título aí ou na a Série- classificação que vai me fazer mudar. O Mazola errou muito. Deu sorte quando voltou? Deu. Trabalhou muito? Trabalhou. Ninguém Não, vai ele negar deu que sorte, ele mas ele foi trabalha muito. competente. Não, eu Você acho vai que não me foi desculpar. sorte, Bem, Rui. Não foi eu sorte. acho que uma equipe, ele fez, o que é que ele fez no primeiro turno, a não ser errar querendo escalar o primeiro turno que eu estou considerando a primeira parte, escalar o Pikachu. 6 jogos, foram 6 jogos. Então, São 38... 6 jogos que ele 6 fez. jogos, Depois que ele 6 voltou, que ele jogos colocou que- o Pikachu no lugar dele, o Paysandu voltou a trabalhar, a funcionar normal.
o Everton, não inventou. Você não acha que o problema do Mazola é inventar. Você reconhecer eu que acho que é um Não, mérito. mas eu voltou. reconheço o mérito dele de agora, nessa parte final do campeonato, esse sprint do Paysandu foi ótimo. O Eu Paysandu não estou subiu dizendo na que hora não certa. foi. Eu acho Na que hora mérito- certa, mas que ele Mérito errou do muito Mazola, alto. pra mim, outra- mérito outra- do Mazola, para mim, está no seguinte: em identificar as limitações de um elenco que é, sim, verdade. limitado, não adianta dizer que não Tem é. peças que ainda não renderam, Muitas mas o peças. conjunto ajuda, né? Mas aí ele procurou valorizar o conjunto, como ele falou ontem no final do jogo, com razão. A questão do Paysandu não são as individualidades, é o conjunto. Então, ele armou uma defesa muito forte, e ele é reconhecidamente bom nisso. E a partir da defesa, o Paysandu tem se tornado extremamente sólido do meio para frente, mesmo sem ter um camisa 10. O Paysandu não tem um organizador no meio. Ele falou abertamente, se eu E jogo... o Paysandu mesmo ele assim disse, está vencendo jogos. Eu jogo cara. no 3-5-2, mas não gosto de jogar no 3-5-2. Eu não tenho elenco para Pois fazer é. de outra maneira. Você não Mas pode culpar. é exatamente isso que eu acho. Ele descobriu agora, e o mérito dele é esse. Ele, depois que ele voltou lá do Bragantino, ele Rui, reconheceu. mas o Foi cara, pra depois que ele descobrir, voltou. ele tem que ele trabalhar, descobriu. ele tem que trabalhar. Não, mas o que eu quero dizer é o seguinte, ele antes teve a oportunidade de, com o mesmo jogador, de reconhecer e não fez. Mas aí ele estava testando opções. Mas tava no tentando Campeonato Paraense, encontrar. ele perdeu o Campeonato Paraense com esse mesmo elenco aí. Que é a novidade Não, que mas ele tinha? perdeu como podia ter ganho, porque ele foi Não, uma mas- final. Ele foi mas aí, decidir o time Paysandu não tinha o mesmo time. Na segunda parte, Ele depois que decidiu ele o voltou de título. lá, ele montou. Ele não inventou mais com o Pikachu. O Remo ganhou o campeonato Ele porque colocou o meteu Pablo aqueles na 4-1, zaga. rapaz. Ele colocou o Everton no meio-campo. Ou seja, não é o melhor homem no meio-campo. Não é o Everton. O Paysandu não tem um jogador de meio-campo para organizar. Mas ele, pelo menos, colocou quem se aproximava, que era o Um Everton. outro fato interessante, até para levantar essa tese, de que decidir em casa também não está fazendo muita diferença, né? Não, isso é irrelevante, eu acho. Não, eu estou dizendo o seguinte, fora, pelo não. momento que o Paysandu vive, se for dentro ou fora, logicamente, se você decidir em casa é muito legal, principalmente para a questão No final da financeira. festa, é o No final da festa é uma coisa. De repente, essa De decisão... todos os títulos do Paysandu, 91 foi decidido aonde? Me lembro. Curuzu. Curuzu. Curuzu, pô. Então, 91 Curuzu, 2001 2001 Curuzu também, só a Não, Copa dos Paysandu Campeões Guarani foi fora. Mangueirão. 91 foi no Mangueirão. Mangueirão, O acesso foi na Curuzu, a decisão sim, foi na 91. 2001 foi Curuzu. E 2001 também. Não, Não, 2001 foi foi Curuzu. 2001 foi na Curuzu. Gol do Gino de 2001 foi falta. o Curuzu. Gino, foi, tá certo. foi. É Havaí, Zé Augusto, 4 a 0. Zé Augusto. É. Tá certo. Eu me lembro que eu trabalhei com o Ronaldo Porto nesse jogo, na Curuzu. Agora, o Paysandu tem feito jornadas fora, né? Olha, o Paysandu subiu em 2012, com jogo fora, Copa dos Campeões fora, né? Então o Paysandu tem muito E crédito. decidiu a pra Copa fazer Verde e quase leva, né? Podia ter Mas ganho aí se o conta- Lima não mas perde aí o pênalti. conta contra, né? E subiu fora agora. E outra coisa, fora de Foi casa, o pênalti. Paysandu está invicto. É verdade. Não, o que eu- 5 ou 6 O que jogos. eu considero como irrelevante, essa questão de ser o primeiro ou o segundo... É pelo momento que o É pelo Paysandu vive, momento. né? O Paysandu É está verdade. num momento de ascensão. A gente percebe que é um time cada dia mais focado. Os jogadores sabem o papel que tem no jogo. Você Os sabe uma coisa setores que eu estão acho? mais próximos. Sabe O time, uma por coisa? exemplo, ontem, essa marcação adiantada, ela funcionou muito bem. Eu acho que e o Paysandu- requer muito preparo. O Paysandu requer muito treino cresceu, isso. cresceu em termos de treinamento na equipe, foi com os zagueiros, todos fazendo gols. Não sei se vocês notaram isso. Lombardi, Pablo, Charles, ou seja, o Paysandu treinou para aproveitar bem as bolas paradas Bola na área alta, do né? adversário. É, a estatura do Isso é zagueiro. treinamento, isso é mérito do Mazola, ninguém não pode tirar esse mérito dele. Isso é o treinamento dele. Como também é mérito dele de organizar, de ter feito 3 jogadores, 3 zagueiros, e organizado e feito com que o Paysandu trabalhasse nesse aspecto. Agora, a pergunta que não quer calar. Vocês... Mas por esses 2 méritos aí, tu já está dizendo que ele tem que continuar, cara. Não, não. Você, se contradizendo. Eu acho que, veja bem, praticamente assinou em branco. eu acho que há técnicos da terceira divisão, há técnicos da segunda, de técnicos da terceira? primeira. Eu acho. Eu acho que da terceira divisão Não, o mas o Mazola Mazola não está é bem, de terceira. legal, tá legal Não, na terceira peraí, divisão. Você não... não. Quer Mas dizer na que segunda eu ele não foi endossaria o técnico do Mazola. Sport do Recife. Eu não endossaria. Não endossaria. Eu acho que é preciso um técnico Mas, que Rui, tenha... isso é uma pinimba pessoal? Não, muito pelo contrário. Eu, aliás, não sou afeito a isso. Tem gente que é. Mas eu não sou afeito Hoje o a esse Rui negócio está de pinimba recebendo no pessoal. contra-cheque, só fala no contra-ataque e só come contra filé, né? Não, pelo contrário. É que eu tenho a coragem de dizer isso. Tem gente que não tem. Mas aí não é questão de coragem, não. É uma questão, é uma tem gente opinião, que velho. fica em cima do Opinião. muro. Uma questão de Não, ponto a de minha vista. aí, opinião a gente- sempre foi Não, essa pelo do momento o Mazola. Mazola merece ficar. Pra mim Tranquilo. merece também. Eu Eu repetiria. não me Mazola. empolgo com pouca coisa, não.
Pouca coisa. Ele levou o time para a Série B, é pouca coisa. Eu quero que ele venha ganhar. Ele ainda não ganhou nada ainda. Classificou a equipe. Mas o Mazola não ganhou o campeonato nenhum. Objetivo, o Paysandu conseguiu. Concordo plenamente. Isso equivale a um título. O título da Série B é detalhe. Agora, o da Série C é detalhe. Porque o mais importante é estar entre o primeiro e o quarto. Mas eu concordo que o objetivo do Paysandu foi atingido. O objetivo, ok. Tá, tudo bem, foi atingido. Eu não tenho nem procuração. Olha, o papel está tudo em branco aqui. Não tem nada assinado aqui. Tem nada... Pelo contrário, já fui um crítico do Mazola, mas agora tem que reconhecer... Eu sou crítico, mas eu tenho... no final das contas, eu sei avaliar quando ele tem mérito. Eu já disse 500 vezes quando ele teve mérito aqui. Nada disso. E agora ele não está vendo? Só eu acho que ele... Não, nós estamos fazendo uma avaliação de... A segunda divisão eu não colocaria ele. Opinião é um ponto de vista. Paciência. Bom, a pergunta que eu queria falar você também não pode estar escolhendo adversário, nem estar escolhendo quem vai ser o seu adversário na final, isso se o Paysandu confirmar que esteja na final. Para nós aqui, a nível de região, né, o CRB, a gente imaginou que tivéssemos uma final entre Paysandu e CRB, e hoje o CRB se lascou ontem se lascou contra o Macaé. E o Macaé se mostra agora uma equipe que pode surpreender. Então o Paysandu... Já está surpreendendo. Eu acho que o adversário ideal para o Paysandu é o Macaé. Eu também acho. Freguês de cadeia. Esse time do Macaé é uma geladeira que eu vou te contar. Freguês de cadeia. Seguinte, posso até queimar a língua. Mas vocês lembram, né? Time do Esquimó. Ele levou na Série D do São Raimundo, lembram disso? Ganhou lá e perdeu aqui. Perdeu aqui. Aliás, Rafael Oliveira estava naquele time. Do São Raimundo. Aí... Era o Voltinho, né, o técnico? Era o Voltinho. Aí, depois teve aquela com... Lúcio Santarém, formado pelo Voltinho. Aí, o Paysandu depois pegou o Macaé na série C de 2012. Já na final. E o Lecheva foi lá e conseguiu. Então, eu prefiro até um time como o Macaé, porque o Macaé, reconhecidamente, não é uma equipe, não é um clube de massa. O CRB... Dos quatro, a maior camisa é do Paysandu. Os quatro estão disputando, o maior peso. O CRB também tem resposta na não chega perto. Mas, de qualquer maneira, é um time de massa. É um time que vai lotar estádio lá. Hoje, a arquibancada do Cláudio Moacir hoje não tinha quase ninguém, cara. O CRB ia lotar lá. O time que subiu para a Série B, como o Macaé, que vinha batendo na trave aí. Não tem torcida. Não tem, eu tô falando. Mas o patrocinador dele principal é o investidor, que é a principal mineradora de Macaé, que é petróleo, é o MRV. Mas é para justificar o investimento social, porque eles não têm torcida, não tem apelo. O pessoal lá é Flamengo, é Vasco, é Botafogo, Fluminense não é um time de massa. Quando o Paysandu subiu, foi tu que fizeste o jogo lá. Foi lá em Macaé. Pois é. Mas aquilo ali qual foi o tinha mais torcedor do Paysandu. Não, tinha mais torcedor do Paysandu ali. Tinha mais torcedor do Paysandu. Eu acho que a gente torcer para ficar no que está, eu acho que tá bom. Éder Quaresma, Moju, ele passou Papão campeão, ninguém segura esse time. Cláudio Belém, já tô ligado no melhor programa de esporte do norte do Brasil. Valeu, deixaram o Papão chegar, agora ninguém pega mais esse time de guerreiro. É o Johnny Nonato, do Mangueirão. O que determinou a grande vitória do Paysandu? O que determinou? Foi o bom futebol jogado, né? Jogou melhor, aliás, foi superior. Aliás, o decepcionante foi o público, né? Alguma coisa aconteceu de errado. Aconteceu errado nessa estratégia. Eu acho que houve uma combinação de coisas aí. Eu lá na própria jornada, quando fui perguntado sobre isso, a minha opinião é o seguinte: eu acho que o ingresso, aquele custo do ingresso, ele não foi bem calculado para o jogo que era esse jogo de sábado. O jogo de sábado não tinha mais aquela coisa do torcedor ir desesperadamente para o jogo. Foi o seguinte... Era festivo, né? Não, porque o acesso, que era aquela coisa e tal, que o torcedor foi contra o Tupi e tal, ele já foi alcançado. Aí dá um relaxo. O cara diz, não, vou ver na TV e tal. Se for para a final, nós vamos lá. Então, acho que ainda foi um público interessante. Não, 20 mil, né? Mas acho que poderia ter sido um público de pelo menos 25 mil se fosse, por exemplo, R$20 o ingresso. Entendeu? E eu acho que não custava Se fosse R$20, eu acho que dava os 38. Eu me enganei. Eu pensei que fosse chegar perto de 30. Olha, eu vi a movimentação. Eu também achei que dava. Eu achei isso também. E eu achei que ia dar 30 mil fácil, sinceramente. A tarde maravilhosa, tudo ajudando. Não, tudo a favor, né? Tudo a favor. Mas... Nós não tivemos tanta confusão, né, de acesso. Aquela confusão natural, sempre. Mas o público chegou, muita gente chegou em cima da hora. 490 mil. Pelo menos deu para pagar o bicho de 250. Grana, né? Os 250 foram pagos. Já inteirando a folha. Já tem 50, já inteirou a folha. Não, e agora com
Não, e se passar para a final, o Paysandu Se passar para a final, aí eu acho que a arrecadação Aí é aqui estoura a boca do balão. burrar. Porque aí sim. Não, os aí também não 38 pode mil... aloprar também no preço, né? Não, aí eu acho que se pode. 40 pode meter uns aí eu acho que 50 na pode. Eu acho que arquibancada. Aí eu acho que pode, pois pelo é, seguinte. Não, 50 arquibancada sim. Aí Sim, pode. porque é final, né? É título, é taça. Eu acho que cinquentinha na arquibancada Principalmente tá se bom. o jogo da volta for aqui, né? Sim. Se a decisão for em Belém... Mas mesmo o primeiro, Não, com mas a Macaé torcida, aqui, hein? a torcida é importantíssimo que ela vá, né? Mesmo que o primeiro jogo da final seja aqui, essa presença é fundamental. Então temos que e torcer veja- para que seja Paysandu e Macaé. O Valmir já se escala para fazer o jogo da Naturalmente. volta. Não, o Macaé, se for com o Macaé, o primeiro jogo Não, será aqui é porque lá. o Paysandu, Não, ele mas- hoje tem 35 pontos no total contra 33 do CRB. Ah. O Paysandu, se ele empatar, Faz 36. ele faz 36. O CRB não pontuar. Se o Não, se o CRB... CRB não ganhar, vai ter Não, 34. se empatar, não sei porque eu não tenho o número de vitória. Eu não sei... Não, mas o Não, CRB só faz 34. O CRB pode até ganhar Não, o não, jogo CRB. e não se classificar. Esqueçam sim, disso. tem isso. Provavelmente vai ganhar, mas Não vai dificilmente fazer os vai quatro. ganhar. Fazer 4, eu acho Aí ele meio fica com O complicado. Macaé, que é Paysandu, se vantagem. jogar contra o Macaé a decisão, Decide aqui. Se for contra o CRB, pode ser que não seja aqui. Não, se for contra o pode ser dependendo do jogo do Se o Paysandu. CRB meter 5-0, aí é coisas que o futebol e que a van filosofia não vai Eu não explicar. acredito, sinceramente. Eu também não, Também acho não, que não. também não. Eu acho que o Paysandu, eu tô com o Gerson, eu acho que pode repetir, focado, como já disse o Mazola aí, a boa atuação do jogo contra o Tupi fora de casa, chamando o adversário... Mesma estratégia. O Paysandu joga por uma bola. Na verdade, você lembra que a gente comentou aqui no Bola na Torre, antes daquele jogo de Juiz de Fora, um domingo antes, eu lembrei daquele jogo que o Paysandu fez com o Botafogo lá da Paraíba, que o Bruno Veiga fez o gol de bicicleta, um cruzamento do Contra o Pikachu. Botafogo, eu estava lá. Pikachu estava aqui com a gente nesse dia. E eu lembrava que naquele dia o Paysandu fez uma estratégia muito, muito inteligente, de segurar o jogo atrás, ficar ali, esperando esta uma bola. E ela veio. Contra o Tupi foi a mesma coisa. E sábado agora também aconteceu a mesma coisa, porque o segundo gol, se vocês observarem, estavam todos os jogadores do Paysandu no campo de defesa do Paysandu. Aí a bola foi rebatida, quando o toque do Zé Antônio, aí já pega o Ailton Ganso mas- saindo pro mas- O gol. Denis mas há disputou uma- a bola, Mas há uma ela explicação espirrou, também pegou para e essa o jogada. Antônio... foi pro Não Antônio. esqueçam que tinha vindo um tiro de meta de lá. Então. Pois é, Pois mas é, o Paysandu por isso- estava defendendo no seu Não, campo mas já. tinha que ficar lá, né? O tiro de meta. Aí a bola foi O rebatida, o Paysandu jogador tem que deu um guardar o chutão. campo dele. É. Quem tem que se virar é o Mogi. Lógico. Né? Não, acabou. agora não. Agora tem mais 90. O jogo está 4-1 para o Paysandu. É só segurar. E olha, com Segundo o tempo. Pikachu Segundo veloz, você tendo dois jogadores em condições, o Juan voltando, o Paysandu tem várias opções E o pra Bruno contra-ataque. Veiga está num momento iluminado, né? Também, né? Subiu. Subiu Mas foi muito legal de isso, produção. assim, o conjunto do Paysandu. O Bruno Veiga ele subiu subiu muito. e Puxou o Paysandu. individualmente, Bruno Veiga, e o próprio Juan também fez gols aí importantes, Isso. subiu de produção, jogou pro time. E taticamente um jogador muito útil. Os dois atacantes Eu acho- apareceram de forma Eu acho que o sensacional. Everton, eu esperava mais dele. Ele não é um jogador que vai complicar o Paysandu que está. Mas ele precisava ter um pouquinho mais de ascensão na Chamar meio-campo. mais a responsa, Era a né? responsabilidade. Exatamente. Pelo jogador experiente que ele é, eu esperava um pouco mais dele. E o Paysandu sente muito ali porque é o único setor que realmente não há como o técnico inventar, né? Dar jeito. Ele não tem um especialista Ou é para aquela ou não função. é, né? Não tem ninguém. Bom, deixa eu aproveitar aqui e dar o resultado da Copa Pará, de Diário de Futebol Pelada, rodada do sábado, e saíram os 4 semifinalistas. Na rodada, Valência, Cara Torta venceu Valência por 2-1, o Martinense 3-1 no Paulo Cícero, o Orange Trip 1, Esquadrão Alco 2, Fusão e Azulão 0-0, nos pênaltis deu Fusão. Os 4 classificados, hein? Cara Torta, o time do Ângelo. Cara né? Torta. É, o Cara Torta. Esquadrão Alco, Fusão e Paulo Cícero estão na semifinal da Copa Pará de Diário de Futebol Pelada. Aliás, que lançou a musa hoje no caderno Tudo de Bom, né? E vai ser todos os dias, né? Vai ser Essa apresentado semana agora, né? no TDB. Deixa eu mandar um abraço aqui para o Ney Júnior, para o João e para a Gisele, todos lá no NB7, como sempre ligados aqui no Bola na Torre. Um abraço, obrigado pela audiência. E o meu amigo Alex, o homem do polimento lá da Dom Malta, me ligou. Olha, o Sucatinho do Guamá venceu 3-1 lá na Estado do Mosqueiro. Só não lembro agora do adversário, mas venceu o Sucatinho do Guamá 3-1. Ele não fez nenhum gol, como sempre, mas é uma goela que eu vou te contar, igual anta, tá certo? Vamos para o intervalo, já já nós voltamos. Vamos falar aí
do que vem por aí, né? É a eleição azulina, é o assunto do próximo bloco. TV e tudo que você curte tá na Yamada. LG LED 39 polegadas Full HD com entradas HDMI 10 de R$ 159,90. LG 50 polegadas Plasma com resolução HD e função torcida 10 de R$ 229,90. LG LED 32 polegadas tela fina HD TV com painel IPS 10 de R$ 159,90. Eletroeletrônico do jeito que você curte tá na Yamada. Cerveja Tijuca, uma nova experiência. Aprecie com moderação. Corre, Toby! A mamãe chegou! Calma, Beth. Nada vai estragar o seu dia. Paulinho! Toby! Nada vai estragar o seu dia. Biscoitos Trigolino. Qual a sua causa? O que move o seu coração? Eu comecei a tentar responder essas perguntas muito cedo. E não demorou muito para eu encontrar nas pessoas todas as respostas para as minhas perguntas. E assim foi quando percebi cuidar já não era uma escolha. Era minha vida. Transforme esforço em resultado. Com Midway na Big Bang. Diet Whey, o melhor shake para redução de peso. L-Carnitine, para queimar gordura e entrar em forma. Linha BCAAs, mais energia e massa muscular. Conquiste resultados com Midway. Midway é na Big Bang. Estamos de volta com o Bola na Torre ao vivo, né? Já estamos chegando aí a 1 da manhã, faltando 5 minutos para 1 da manhã, ao vivo na RBA TV, aqui com o Bola na Torre. Nesse segundo bloco a gente vai falar um pouquinho, daqui a pouquinho a gente vai reprisar os gols do Paysandu para você que ainda não viu, está chegando agora, torcedor do Papão pode ficar tranquilo que a gente vai reprisar no terceiro bloco, no último bloco a gente vai reprisar os 4 gols do Paysandu na vitória de 4-1 sobre o Mojimirim. Agora, eleição azulina, próximo sábado. Os dois vice-presidentes, o Marco Antônio Pina, o Magnata, e o Henrique Custódio, falam na matéria do Andrei Bentes. Foi pensando em não haver candidatos para concorrer às eleições no Remo que Henrique Custódio se lançou a vice de Pedro Minoa, na chapa Remo rumo à modernidade. Mas para a surpresa de Custódio, Zeca Pirão, que havia dito não querer disputar o cargo, vem para a reeleição na chapa Unidos para a Luta. O Pirão vinha sempre conversando conosco e que não iria vir à reeleição. Então acharíamos que a nossa chapa seria a primeira e talvez não aparecesse outra. E para nossa surpresa, houve sim o lançamento da chapa, a chapa do Pirão com o Marco Antônio Pina. O Pirão em momento nenhum ao longo deste ano não falou que não viria à reeleição. Tanto é que o nosso foco era o futebol, né? O Remo no segundo semestre estava em plena competição da Série D, né? E a gente, te confesso que nem pensou nisso, em eleição, né? Tanto é que nós só fomos realmente conversar, e ele me ligou perguntando se eu queria ser vice dele novamente, 2 dias antes do término do prazo. Mas os candidatos garantiram que a chapa vencedora no dia 8 de novembro vai convidar os adversários das eleições para fazer parte da administração do clube. Após as eleições, a prova que a união continua é que eu já conversei com o Zeca Pirão, e o Zeca Pirão também conversou comigo, com o Pedro Minoa, e também conversei com o Marco Antônio Pina, que nós estaremos sempre à disposição do Clube do Remo. O Henrique Custódio é nosso diretor,
no futebol, né? Tem grandes serviços prestados ao Clube do Remo, bem como o Pedro Minoa, também nosso diretor na base e que com certeza, né, vai colaborar e muito pelo Clube do Remo. E a união entre as duas chapas pode dar certo, já que profissionalizar a administração do clube é o objetivo dos candidatos. Uma gestão profissional, uma gestão moderna, dentro da nossa realidade. Como deve ser uma empresa? O Clube do Remo tem que ser tratado como uma empresa e a grande nação azulina, os sócios remidos e proprietários tratados como clientes e muito bem tratados. E isso nós vamos fazer caso a Chapa 2 seja vencedora. Busca uma gestão profissional, né? E isso vai passar pela reformulação, né? Em vários departamentos de futebol, né? Na parte administrativa, na parte financeira, a mudança de mentalidade, a mudança de postura principalmente, né? E a gente com essas mudanças todas a gente vai atingir a modernidade, a gente vai atingir uma gestão profissional e tirar o Remo, né, desta situação que ele se encontra. Olha, em nome da democracia, tudo bem, tudo legal, isso é que é bonito, isso é que é bacana, como diria o Mauro Borges. Mas o discurso, me desculpa, meu querido Magnata, o próprio Henrique Custódio, é sempre o mesmo. Gestão profissional, investimento da base, isso, aquilo, e tal. E no final, contrata um caminhão de jogadores que chegam aqui e não fazem nada, técnico que chega aqui e não faz nada, enquanto você tem uma série de... Pior é quando bota empresário para fazer parte da diretoria. Não, isso aí foi nítido, né? O irmão do técnico era empresário, amigo do diretor, e foi uma festa, né? Aí só quem se danou foi o Remo, e por isso está nessa situação. Agora, quando se fala em união, é isso que o Remo precisa. Não adianta dividir, agora tem que somar as forças. Mas olha, Tomás, eu acho que o Clube do Remo fez, pelo menos a princípio, alguma coisa que está diferente. A vinda dessas consultorias aqui só não aprendem se eles não quiserem. Ah, sim. A consultoria que veio agora e que a Chapa 1 trouxe, eu assisti a palestra do cara, sabe? Fernando Ferreira. Bom, conhece do assunto. O grande problema ele deixou claro, muito claro lá, é que se o Clube do Remo vai permitir que se faça um trabalho. E o que é permitir? É profissionalizar. Ou seja, esse negócio de colocar empresário para tomar conta da equipe de futebol acaba com isso. Esse negócio de colaborador no departamento de futebol acaba com isso. É tudo profissional. Vamos ver a palestra que a Chapa 2 vai trazer. Quarta-feira, né? Quarta-feira, que promete ser mais ou menos no mesmo caminho, para saber o que é que tem a oferecer. Se não tiver profissionalismo, se não se começar a trabalhar realmente querendo ajudar o Clube do Remo, não adianta nada. Eu acho louvável essa situação de você, das duas chapas estarem falando que a mesma coisa. O outro está lá, vai ajudar. Isso é interessante. Agora, que seja o tal do profissionalismo o carro-chefe, a prioridade zero. Se não for isso, não adianta. E outra coisa, quando você fala em trabalhar a base, hoje os grandes centros hoje trabalham a partir da base. Tem CCT, não tem. Remo e Paysandu não pode existir. E a gente tem exemplos que eu acho da Série A, Chapecoense, Figueirense, os clubes catarinenses principalmente, que adotaram realmente a gestão profissional. E investiram muito em jogadores, né, nativos, jogadores que eles estão, inclusive, revelando aí, né, a Chapecoense, com jogadores interessantes, e o próprio Figueirense, Criciúma. E eu acho que é um dos caminhos para a gente, como disse o Rui, olhar, é profissionalizar. Não há caminho fora disso, não há volta. Se continuar com aquela coisa da abnegação, dos baluartes, isso é muito legal, isso é muito bom. Mas só que isso não tem continuidade, né? Quando um abnegado desse falha, e ele não é obrigado a estar ali ajudando sempre, aí a casa cai. Ontem, à noite, um dos grandes azulinos, já foi dirigente, participou da campanha de 2005 na gestão do Rafael Levi, Marcelo Carneiro, que é empresário, ele me ligou dizendo o seguinte, que chegou a ser procurado por algumas pessoas e ele se colocou como uma opção de consenso. Se houver aí, ao que parece não vai acontecer, pelo que dizem aí... O Marcelo já tinha me falado isso, que ele poderia ser um candidato, mas ele queria que seria a terceira via para tentar unificar. Mas eu acho que essa unidade ela já está garantida. Agora, uma coisa é certa, ele disse que daqui a 2 anos ele vem. E é um bom nome, é uma novidade, né? E é interessante que os clubes tenham
essas pessoas, dirigentes, lideranças... Disponíveis, né? Não vamos longe, o Rui sabe disso, vocês sabem disso também. O Paysandu hoje tem uma garotada que trabalha nos bastidores, principalmente na gestão, na parte administrativa do clube, e que são Paysandu, que colaboram, mas que não querem aparecer, e que estão fazendo do Paysandu um Paysandu hoje entrando no caminho. Mas você sabe o que eu detectei uns dias? É de que essa, é o que a gente chama de garotada que veio do garotada que eu digo assim, eles são uma continuidade dos dirigentes antigos. Os filhos do Aguilera, os filhos do Colseiro, tá certo? O Serene não Serene que não eram passado, mas que está fazendo. Os filhos do Ambírio, o filho do Ambírio, o Ricardo, que é sangue bom. Então, esse pessoal está vindo. Esse pessoal está vindo. Esse pessoal está vindo. E realmente é um pessoal que vem com aquela paixão dos pais e até dos avós e tal. O Remo não teve essa sequência. Se você observar, quem é filho do Vinícius que está? Quem é filho do Djalma que está? Do Ronaldo que está? Não tem o envolvimento. Aliás, no Bola deste domingo, o Ronaldo escreveu um artigo muito bom, fazendo ali uma radiografia da situação, né, como ele vê, do Remo hoje, e também dando toques para quem for pegar o barco. E ele é uma pessoa que tem todo o crédito, um cara que tudo, né? se dedicou, de corpo e alma aquilo ali, né? E... O único dirigente que poderia ter deixado alguém era o Jorge Age, que foi o Guto, que tentou, mas não se deu bem, saiu, não quer mais saber. Então o Remo não tem aquela paixão do pai para o filho. O Remo está fazendo agora um pessoal novo. Bom, a eleição acontece no próximo sábado, dia 8, né? 8. Dia 8, sábado. São 10 mil associados, sendo que 9.400 são remidos e apenas 600 são mas há uma possibilidade, há uma previsão de que esse colégio eleitoral acabe, digamos, que apareçam para votar menos da metade disso. Ou muito menos, né? Até porque muita gente aí talvez nem tenha conhecimento da eleição. É verdade. Mas de qualquer maneira, um momento importantíssimo na história do Remo. Aliás, a Rádio Clube, porque é uma eleição direta, pela primeira vez na história do clube, assim como o Paysandu já fez. O Paysandu mudou depois que houve essa eleição direta. Não estou dizendo que foi tudo, mas mudou. Até porque numa próxima eleição do Remo, a gente pode ter um associado que tenha um trabalho lá dentro, mas que pouca gente conhece e que possa se lançar candidato, que é um direito que ele tem, né? E a Rádio Clube, participando desse momento democrático, na terça-feira, ela promove um debate entre os presidentes, o Zeca Pirão e o Pedro Minoa, com as suas assessorias. O bad boy, o Paulo Fernando, vai mediar esse debate na Rádio Clube a partir de 8 da noite, na terça-feira, dia 4, na Rádio Clube do Pará. Bom, e essa semana também é a expectativa da largada da primeira fase do Campeonato Paraense. Agora, conturbado, porque até sexta-feira parece que as coisas foram se definindo, porque principalmente a questão dos estádios, que não tem laudos já confirmados, faltando isso, faltando aquilo, detalhe dali, detalhe daqui. E o Lino Machado fez uma matéria especial sobre a situação dos estádios para essa primeira fase do Campeonato Paraense, que vai começar no interior, Paraupebas e Marabá, né? Mas, de qualquer forma, vai ser dada a largada desta primeira fase do Campeonato Paraense para conhecermos os 4 que irão para a elite a partir de fevereiro de 2015. Lino Machado está na tela, LG. 10 clubes vão disputar a competição, sendo 9 do interior e apenas um da capital, que é a Tuna. Porém, ainda tem estádios não liberados com documentação pendente. O estádio da Tuna Luso Brasileira, com uma pendência de segurança de bombeiro. Nós temos o Colosso do Tapajós também, com 3 laudos pendentes. Humberto Parente está pendente, mas o seu diretor já encaminhou um documento hoje à federação informando que já está em andamento e segunda-feira entrega o último documento. E o Rosenão, que também nós temos 2 laudos, como é feito pela equipe do sul do Pará. O presidente já entrou em contato também, já informando que segunda-feira está trazendo essa documentação para Belém. O Estatuto do Torcedor não permite se mexer na tabela da competição com menos de 7 dias. Mas até isso o departamento técnico da FPF já pensou. Pode ser jogado no estádio, o gramado tem condições, vestiários. A questão do laudo é para salvaguardar a presença do torcedor. Pode ser jogado e de portões fechados. Isso nós não queremos que aconteça. Isso a gente tem explicado a todo momento, desde a reunião do Conselho Técnico, para que os clubes possam se movimentar, possam organizar seus estádios, para que possam ter a presença de público.
Então, o local está mantido e a decisão até terça-feira é se esses jogos serão, quando sair a nota oficial do jogo na quarta-feira, se com portões abertos ou portões fechados. E aqui para nós, a gente está falando de gestão profissional dos clubes, a federação, por mais que tente, tenha boa vontade, não dá mais, né? Não tem planejamento, né? Você não pode fazer um campeonato sem saber qual é o estádio que vai começar, qual o estádio que pior que vai começar agora. Quando é dia 9? Domingo que vem. Não, começa dia 8. Sábado, dia 8. Tinha que ser aquele critério básico. Não tem estádio. Não joga, a federação indica. A federação indica. Pelo menos você vai ter que apontar onde é que você vai mandar o seu jogo. O estádio que ela vai apontar não tem lá. Mas aí que tá. A federação ela tem que determinar. Vocês lembram? Tem um prazo, cara. Vocês lembram nos anos 80 que se o Sport Belém tinha campo para jogar? Tiradentes tinha campo para jogar? Não. Indicado pela federação. Vai jogar em Bainão, em Curuzu ou Tuna. Acabou, meu amigo. Não, era o Sport Belém e o Tiradentes, o Remo jogava no Baianão, o Paysandu na Curuzu. Eles jogavam os dois jogos na Baianão e na Curuzu. Eu iria um pouco mais atrás, até por um saudosismo, o Avante, o Sport. Mas não, agora sabe o que o Sport revelou? Edson Cimento. Agora, tirando na boa, não cabe. Você vai jogou começar lá em Baião, uma primeira por isso fase. que eu lembro, entendeu? O Sport que jogava com aquela camisa lá de Portugal. Você não entendeu? Eu estou querendo puxar uma veia nostálgica, entendeu? Eu quero dizer o seguinte, que não cabe, a gente está falando do lado da gestão, do profissionalismo, e aí, por mais boa vontade que tenha o Fernando, com toda a diretoria da federação, na semana de iniciar uma competição, você não sabe qual estádio. A terça-feira ainda vamos ter vistoria para os laudos lá do Humberto Parente. Então corre o risco de nem ter a rodada. Não, porque se ele for vetado por causa do Humberto Parente... Não, aí joga de portão fechado. Aí teremos o jogo sem a presença do torcedor. Bom, lá Santarém pesa, porque lá a torcida vai, né? Agora, tem lugares aí que tanto faz ter fechado ou aberto. A federação poderia dar um apoio maior para a Tuna, preparar o campo da Tuna. Porque o campo da Tuna hoje... E verba tem, né, Rui? Claro, poxa. O que você quer mais? Está vindo 100 pauzinhos aí, rapaz, todo mês. É verdade. Para a federação. Os dava uma força, ajeitava o campo da Tuna, para que o campo da Tuna ficasse disponível. Agora, a Tuna, ela vai se preparando, vai dando o jeito dela. Não tem estádio, mas o time e o técnico. A apresentação do Charles Guerreiro, que voltou, né? Falaram no Cacaio, olha quem pintou, o Príncipe na área. Sério que ele não vinha, mas ele veio. O técnico Charles Guerreiro dispensou qualquer tipo de apresentação aos jogadores, já que ele conhece bem o elenco. Há menos de um mês, Charles comandou a Tuna nos 3 últimos jogos da segundinha. A falta de comunicação entre a diretoria e o treinador atrasou no retorno dele ao clube. Não tive mais contato mais com o Fred, mas agora com o Rosivaldo, né, com a nova diretoria aí, eles conversaram comigo. Tem um propósito, uma situação de vir colaborar para ajudar a Tuna. A gente sabe do momento da Tuna, é difícil, até questão financeira, mas como são pessoas sérias que honram os compromissos e acertaram tudo direitinho com os atletas que estavam uma pendência de alguns salários atrasados, né? E eu me propus a ajudar, né, e tentar buscar o objetivo maior, que é botar a Tuna na elite do futebol paraense. A Tuna perdeu alguns jogadores para outras equipes que também vão disputar a primeira fase do Campeonato Paraense. Sendo assim, será importante reforçar o elenco. Tem que ser jogador de qualidade para vestir e honrar a camisa da Tuna, jogador, na concepção da palavra, que seja guerreiro, porque é uma competição forte, né? As equipes já estão bem adiantadas, até na questão do trabalho. Mas nós estamos aí com um grupo bom, vamos trazer algumas peças aí para fortalecer, entendeu? Para poder a gente ir forte nessa competição e botar tudo na primeira divisão. Pelo menos 2 reforços já treinam no Souza. O volante Romário, que disputou a segundinha pelo Vila Rica, e o zagueiro Ian, que recentemente jogou a Copa do Brasil Sub-20 pelo Remo. Os dois estão prontos para a estreia na primeira fase do Parazão, contra o Gavião em Marabá no dia 9 de novembro. Estava treinando há pouco tempo, acabou o jogo aí da Copa do Brasil. Ainda estou em forma ainda, fiz uns exames aí físicos aí, deu tudo certo e estou tranquilo. Se precisar dia 9 eu estou aí para jogar. Vou procurar se firmar aqui e jogar e ter sequência no trabalho. A Tuna ainda está querendo Val Barreto, né? Fabiano, né? E o Yankee já está aí. E o Yankee já está aí. Mas, de qualquer forma, a gente torce para que a Tuna possa arrumar a casa. Agora, o Fred Carvalho, aqui para nós, né? Deixou a Tuna na mão, né? Largou a Tuna. Largou o barco no meio do caminho, deixou com um rombozinho lá, de leve. Pior que ele foi lá, tirou o Zé Carlos, que estava ajudando, prometeu de que ele ia fazer, tomar a frente da Tuna, e parece que agora largou o barco, e aí a Tuna que se vire agora. Tá o Bocão lá, né? O Rosivaldo assumiu lá.
Mas é o outro Rosivaldo, não é o nosso. Não, mas, de qualquer maneira, pelo que falou o Charles aí, é outra situação, uma coisa mais séria. Agora, a Tuna, ela, é aquela história, a Tuna, ela fica à deriva. Aí chega eu vou ajudar, aí acontece... Mas é o que a gente estava falando ainda agora, dessa questão da gestão... Dos colaboradores, né? Os colaboradores, os Interessante baluartes. que a Tuna tem uma receita. Só que aí vem um baluarte, pega numa alça do caixão, aí vem o outro aí ele larga, deixa escapulir, aí complica. E a Tuna tem uma receita, se eu não me engano, que é da base, se eu não me engano. Só. É uma receita, mas é uma receita fixa considerável. Porque 50, coisa 60. que nem o Paysandu nem o Remo tem. E eles poderiam se estruturar, mas esse dinheiro não aparece. Há quanto tempo a Tuna, por exemplo, que eu me lembre, né, da década de 80 e 90, a Tuna abastecia Remo e Paysandu com jogadores. Cara. Mas a Tuna tinha uma base. A Tuna aí, agora, quando mexeram fontes... com o Samuel, que fazia esse trabalho lá na base... Era Samuel e o Mancha. Porque meteram o olhão lá, porque não sei qual foi o presidente que passou lá e... Não quero isso aqui e tal, aí acabou. Bulhosa. Pô, infelizmente, tem que falar. Aí acabaram com essa base, né? Não, nosso amigo... Deixa eu te dizer, mas é o que eu tô... A gente registro, tá... Infelizmente, a Tuna não tem fonte de receita suficiente para manter nem o clube. O clube, ele é mantido, em parte, com a renda da escolinha. A escolinha da Tuna, às vezes, deve. Sabe para quem? Para o capitão. O capitão é o cara que começa o trabalho na escolinha, lá no futsal. E de lá começa a receita, passa pelo Antenor, passa pelo Sérgio e vai embora para o pessoal, dependendo da idade. Todo mundo paga. A Tuna tem mais de mil garotos lá pagando. E agora está entrando uma renda lá com as promoções que estão fazendo com o pagode. Tem festa, tem pagode. Isso aí é triste para o clube que tem um patrimônio, que tem a Tuna, você viver de festa. Meu amigo, mas aí é uma opção que você tem para tentar. O Remo tem essa área do carrossel, podia faturar um dinheiro aí, não ganha nada, um tostão, só arruma dívida. Né? Todo mundo que vai para o Justiça do Trabalho, mete o olho logo no carrossel, quer a área do carrossel. O carrossel tem até poceiro. O carrossel é o grande brinquedo da galera que vai para o Justiça do Trabalho. A realidade é essa, né? Infelizmente. Uma pena. Bom, vamos aguardar então, até quarta-feira teremos a definição dos estádios, se com portões abertos ou portões fechados, mas teremos a largada da primeira etapa do Campeonato Paraense, o Paraopebas jogando em casa e a Tuna indo enfrentar o Gavião lá em Marabá, e a Rádio Clube vai transmitir os jogos, vai acompanhar esta primeira fase com os seus participantes para conhecermos os 4 que se juntarão à elite a partir de fevereiro, a fase principal do Campeonato Paraense. Bom, já nós mostraremos a capa do Bola, do Super Bola desta segunda-feira, e vamos repetir os gols do Paysandu para você que está acordado conosco até agora, acompanhando ao vivo Bola na Torre, e também o sorteio para você que participou conosco do Bola na Torre desse domingo. Já voltamos. TV e tudo que você curte tá na Yamada. LG LED 39 polegadas Full HD com entradas HDMI 10 de R$ 159,90. LG 50 polegadas Plasma com resolução HD e função torcida 10 de R$ 229,90. LG LED 32 polegadas tela fina HD TV com painel IPS 10 de R$ 159,90. Eletroeletrônico do jeito que você curte tá na Yamada. Cerveja Tijuca, uma nova experiência. Aprecie com moderação. Corre, Tony! A mamãe chegou! Calma, Beth. Nada vai estragar o seu dia. Paulinho! Toby! Nada vai estragar o seu dia. Biscoitos Trigolino. Qual a sua causa? O que move o seu coração? Eu comecei a tentar responder essas perguntas muito cedo. E não demorou muito para eu encontrar nas pessoas todas as respostas para as minhas perguntas.
E assim foi quando percebi cuidar já não era uma escolha. Era minha vida. Transforme esforço em resultado. Com Midway na Big Bang. Diet Whey, o melhor shake para redução de peso. L-Carnitine, para queimar gordura e entrar em forma. Linha BCAAs, mais energia e massa muscular. Conquiste resultados com Midway. Midway é na Big Bang. Estamos de volta com o Bola na Torre ao vivo. Estamos de 1h17. Rapidinho, já a capa do Bola. Vamos passar os gols do Paysandu, reviver aí esse grande momento do Paysandu na Série C, aqui na tela LG. Os gols do Paysandu contra o Mogi Mirim, começando com o gol do Bruno Veiga, que abriu o caminho a 2 minutos. Jogada pessoal, ele foi para cima, botou lá dentro. 1-0, Bruno Veiga, para alegria da torcida do Paysandu. Uma jogada pessoal, correu uns 40 metros aí, né, rapaz, esse pique. Ele é bochinha, parece pílula do mato, só é pequeno, resolve. Olha só, bola disputada pelo Zé Antônio, ela vai cair no Denis, ele deixa e de primeira, foi muito rápido, né, o envolvimento aí nos toques, e o Bruno Veiga aparece na cara do goleiro, do André Luiz, e botou lá dentro. 2-0, com 21 do primeiro. Inteiramente legal, ele recebeu a bola. Legal, sai de tarde. Sem discussão. Aí a repetição do lance, muita tranquilidade, né, para fazer o gol, tirou o goleiro. E agora é a bola parada, a cobrança do Ayrton, a falta, o Pablo. O Pablo Escobar está batendo tudo. Se o Pablo errasse, ainda tinha uns 2 zagueiros do Paysandu para completar a frase. Agora olha a facilidade com que ele cabeceia e vê quantos jogadores tem do lado. Se ele errasse, ainda tinha mais um. Mas tinha muito jogador do... Agora aí tem 9 jogadores com um goleiro dentro da grande da pequena. O Charles sozinho vai completar, fazer 4-0. O Paysandu vai tomar um gol aos 41, né, do segundo, né? O gol 41. Thomas Anderson. Esse aí é o Charles fazendo o 4º gol. É isso que 16 minutos. Na cara do goleiro. O gol foi aos 16 minutos do segundo tempo. Aí uma jogada trabalhada pela direita, o Charles vai tentar o corte e vai acabar se atrapalhando. Ele erra o corte e o Thomas Anderson bate de primeira, sem chance para o Paulo Rafael, faz 4-1. Aí os gols do Paysandu para a galera do Papão, que ainda está se deleitando com essa vitória, que pode colocar o Paysandu na final da Série C em 2015. Valeu! E a capa do Bola? Segunda-feira, cobertura total para o fim de semana esportivo. Teve Fórmula 1, Campeonato Brasileiro. A decisão é logo ali. Pois é, falta só 90 minutos. Papão fez sua melhor partida do ano no último sábado, diante do Mogi Mirim. A goleada por 4-1 deixou o clube paraense bem perto da classificação. Grande final deixa a torcida bicolor eufórica. E é o principal destaque da Copa do Bola, mas que tem uma ampla cobertura para todas as séries, inclusive a Fórmula 1 lá em Austin, o Hamilton mais uma vez faturando, quinta vitória seguida. Fórmula 1 cada vez mais, descendo pelas tabelas, né? Nem em TV aberta passa mais. Mas trocou o horário, tchau pra ti. Campeonato Brasileiro, né? Cruzeiro mais líder Série B nunca. também. Não, essa do Cruzeiro tem 5 pontos de diferença, mas eu ainda acho que o São Paulo tá meio em aberto. O São Paulo chegou ainda. A briga tá boa para as 2 últimas vagas ali para Libertadores, porque o Internacional entrou na briga de novo, o Fluminense também, o Corinthians está na briga, Atlético Mineiro, o Santos ficou para baixo com a derrota por o Inter hoje, mas o primeiro colocado, que é o Cruzeiro e o Inter, basicamente vão desgarrando daquele bolo de 54. O Corinthians hoje reclamou demais porque o árbitro marcou um pênalti e depois desmarcou, né? Fazia tempo que a gente não via isso. Reclamação do Corinthians também, né? O Corinthians reclamou demais da E o nosso querido Flamengo aqui do Tomaso, né? O árbitro também inventou um pênalti, mas o Léo Moura educadamente perdeu para não... A gente não deve discutir porque há uma questão de interpretação.
o cara dá um carrinho com a mão aqui em cima, tu acha que ainda não foi pênalti? Não, mas o cara também tem uma questão de equilíbrio. Eu acho que mas o equilíbrio é aqui embaixo, eu acho que a regra é que é complicada. Porque a hora que o jogador cai ali, né? Mas com a mão em cima caracteriza, ele quer aumentar o corpo, imaginou ele aterrizar com as mãos para trás? Mas não discutamos. 3-0 não há o que discutir. Deixa pra lá. Pula essa. Mas ganhou de 3. O que interessa é quarta-feira, né, ganhou de 3, né? Quarta-feira tem Copa do Brasil, né? Mas eu achei que foi a elegância do Léo Moura. Chutou, ainda se Aliás, o Léo Moura merece um troféu, tudo que um jogador merece, mas é bom dele encerrar esse ano, meu amigo, porque tá complicada a vida dele. Bom, deixa eu aqui anunciar os ganhadores. Vamos pro Trigolino, o kit Trigolino. Vamos ver quem vai levar o Trigolino é o Arthur da Marambaia. O meu já tá aqui, ó. 9... Não, agora tem um 9 aqui na frente agora. 999... Aí tá, no final é o 35 aqui, o Arthur ganhou. E a camisa do Papão, a camisa do Centenário, aqui pro Twitter, né? O @Elber Souza ganha a camisa do Papão para você que participou conosco até agora. Obrigado, Valmir. Obrigado, Gerson. Obrigado, Rui. Obrigado também pelo Trigolino. Vai levar o Rui Brandão, o Cláudio, o Luiz, toda a galera da Trigolino, com certeza, assistindo Bola na Torre. E o Rui Guimarães, as crianças vão adorar lá, né? Claro. Com certeza. Galera, uma ótima semana para você. E domingo, quem sabe, com certeza, quem sabe não, estaremos aqui para falar dessa final da Série C com o Paysandu, seja com o Macaé, com o CRB. O importante é que o Papão chegue à decisão e faça do futebol do Pará cada vez mais forte. Um abraço, tchau. Bola na Torre. Oferecimento. Y Yamada. Completa sua vida. Draft. Pecado é escolher outra. Biscoitos Trigolino. Nada vai estragar o seu dia. Laboratório Amaral Costa. 60 anos. Uma história de carinho com você. Midway. Conquiste resultados com Midway.